No Rio de Janeiro, a disputa de criminosos por território teve integrantes do Comando Vermelho tentando invadir uma área dominada por milicianos na ilha de Guaratiba, na zona sudoeste. Vamos entender essa disputa aqui no telão. A gente vê no mapa em azul locais sob controle principalmente da milícia. Entre eles estão a ilha de Guaratiba, alvo da ação mais recente, Campo Grande, Santa Cruz e Sepetiba. Em vermelho, bairros onde o Comando Vermelho predomina, como Vargem Grande, Taquara e também lá em Jacarepaguá. Há cerca de 2 anos, o Comando Vermelho iniciou um processo de expansão sobre áreas antes controladas por rivais. A gente vê essa movimentação ali nas setas em vermelho. E a população tem convivido com o terror desse movimento. Juntas, a Zona Oeste e a nova Zona Sudoeste do Rio de Janeiro reúnem cerca de 3 milhões de habitantes. Ao menos 12 traficantes armados com fuzis foram flagrados prontos para invadir a área rival na ilha de Guaratiba. Esse é um assunto do Edivaldo Dondossola, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Dondossola, boa noite para você. Conta para a gente os detalhes aí. Pois é, César. Boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. É o capítulo mais recente dessa disputa, praticamente diária por território. Foram câmeras de segurança que flagraram o momento dessa ação. 4h50 da tarde. A van para em um terreno e homens com roupas camufladas e fortemente armados descem do carro, prontos para um combate. Na imagem, dá para ver pelo menos 12 criminosos. Muitos deles nem se preocupam em esconder o rosto. A van que aparece no vídeo foi roubada em abril e estava com a placa clonada. Quase 1 hora depois, essa outra câmera mostra a chegada de um carro blindado da PM. Nesse momento, a van já tinha sido abandonada. A Polícia Militar disse que fez um cerco na área de mata e impediu a invasão e o confronto entre os grupos rivais. Mas ninguém foi preso. Segundo investigações, esse grupo é conhecido como Tropa do RD, uma referência ao traficante Rodney Lima de Freitas, um ex-miliciano que migrou para o tráfico. Mudou de lado, mas ainda de acordo com a polícia, continua extorquindo dinheiro de moradores e comerciantes. Esse conflito transformou a rotina da população em um cenário de medo, como contou uma moradora que aceitou falar com a gente. A voz dela foi modificada por inteligência artificial. Vamos ouvir. Quando tem essas tentativas de invasões, ou como o vídeo que foi visto pelos moradores aqui de Guaratiba, ficam todos apreensivos. Inclusive à noite, porque à noite parece que o medo é maior. Não tem uma pessoa aqui que não esteja com medo. Para investigadores, essa disputa por território tem 2 frentes. A primeira é que quanto maior a área dominada, mais dinheiro a facção consegue extorquir dos moradores. Além disso, os chefes do Comando Vermelho também querem a expansão do chamado Cinturão do Tráfico, uma área grande de mata que pode servir como alternativa para escapar de possíveis operações policiais. A PM diz que o policiamento vai continuar reforçado por tempo indeterminado na região. César? Dondossola, eu também queria falar agora de um assunto de agora à noite, uma perseguição policial na Avenida Brasil, que deixou pelo menos 6 mortos, entre eles um PM. Explica isso pra gente aí. Pois é, César, é uma situação, como você disse, que acabou de acontecer. A gente ainda está apurando essa perseguição que aconteceu em uma das principais vias expressas aqui do Rio. Segundo fontes ouvidas pela TV Globo, homens em um carro branco atacaram a tiros PMs em uma viatura na altura de Guadalupe, na Zona Norte. Outras equipes da polícia foram acionadas, o que deu início à perseguição na avenida sentido centro da cidade. Próximo a Bom Sucesso, também na Zona Norte, a polícia fechou o cerco ao grupo, o que deu início a uma intensa troca de tiros. Os 5 suspeitos foram baleados e morreram. Alguns usavam inclusive colete à prova de balas. 2 policiais também foram atingidos por tiros. Um deles chegou a ser encaminhado para o hospital,
mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. César. Obrigado, Dom Dócilo. Obrigado pelas informações. Uma boa noite para você. Agora nós vamos falar das guerras na Europa e no Oriente Médio. A Ucrânia atacou um navio iraniano no Mar Cáspio no fim de semana, matando um marinheiro. E apesar de serem conflitos distintos, esse ataque evidencia a proximidade entre eles. Vamos entender aqui no telão. O Mar Cáspio, apesar do nome, não tem saída para o oceano. Fica entre a Europa Oriental e a Ásia Central. Banha a Rússia, Irã, também o Azerbaijão, o Cazaquistão e o Turcomenistão e se tornou um ponto estratégico de comércio e cooperação militar entre Moscou e Teherã. É pelo Mar Cáspio que navios russos levam grãos, aço, petróleo e outros produtos para o território iraniano. Essa é uma rota segura que a Rússia aproveita para transportar equipamentos militares, como drones iranianos utilizados por Moscou para atacar a Ucrânia. No mesmo dia do ataque no Mar Cáspio, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Kiev havia alcançado resultados fortes com ataques de longo alcance que incluíam embarcações de carga militar envolvendo o Irã. Teherã negou que os navios transportassem equipamentos militares e afirmou que a ação não pode ficar sem resposta. Esse ataque também é uma demonstração de força de Kiev, que tem usado drones de longo alcance para atingir alvos russos a mais de 1.000 quilômetros de distância. E em busca de definições para o futuro de suas guerras, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se encontraram separadamente com Donald Trump na Casa Branca. Ao vivo de Nova York, o Jorge Pontual traz os detalhes para a gente. Pontual, boa noite para você. Boa noite, César. Boa noite a todos. Os dois líderes foram a Washington para o funeral do senador Lindsey Graham, que apoiava as guerras deles. Foi o político republicano quem ajudou a convencer Donald Trump a começar a guerra contra o Irã. Zelensky e Netanyahu aproveitaram para tratar dos impasses que permeiam seus conflitos. O presidente ucraniano foi o primeiro a se encontrar com Trump. Foi o 6º encontro desde que Trump voltou à presidência. Uma conversa a portas fechadas. Na saída, Zelensky postou uma foto e escreveu que ele e Trump discutiram a concessão de uma licença dos Estados Unidos para que a Ucrânia produza mísseis americanos de defesa aérea, os Patriots. Os destaques globais estão diminuindo, porque esse tipo de armamento é usado tanto pela Ucrânia, atacada pela Rússia, como pelos países do Golfo, atacados pelo Irã. Depois foi a vez de Benjamin Netanyahu. Esse foi o primeiro encontro dos dois desde que a guerra do Irã começou, há exatamente 5 meses. O primeiro-ministro de Israel afirmou que a reunião foi excelente, focada em apoio mútuo. Horas antes do encontro, Trump criticou Netanyahu por querer discutir ataques a uma montanha no Irã, onde ficam instalações nucleares. Um porta-voz do governo israelense disse que esse assunto não foi discutido. Agora à noite, a Guarda Revolucionária do Irã lançou um ataque surpresa com mísseis balísticos contra forças dos Estados Unidos no Oriente Médio. Segundo o exército americano, todos os mísseis foram interceptados. César. Obrigado, Pontual. Eu vou pedir para você ficar um pouquinho mais com a gente, que daqui a pouco a gente vai falar sobre um outro assunto. A gente já fala. Os Estados Unidos decidiram prorrogar uma ordem executiva contra o Brasil que impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Essa medida não tem efeito prático em relação às tarifas, já que foi derrubada pela Suprema Corte Americana, mas vem cheia de recados para o governo brasileiro. O Ricardo Abreu chega aqui para falar dos detalhes dessa nova ofensiva americana contra o Brasil. Ricardo, boa noite. Boa noite, César, a você e a todos. O governo brasileiro ainda avalia a decisão americana e não se manifestou oficialmente. Fontes do governo e da diplomacia brasileira apontam que esse novo anúncio tem elemento simbólico forte da motivação da Casa Branca em relação ao atual governo brasileiro. Para a gente relembrar aqui, em julho do ano passado, o governo americano usou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional para aplicar sobretaxas contra
contra exportações brasileiras. Só que em fevereiro deste ano, a Suprema Corte americana derrubou a medida, por considerar que é ilegal taxar com base nessa lei. Mas hoje, o governo americano resolveu prorrogar até julho do ano que vem o status de emergência nacional em relação ao Brasil. Entre as justificativas, a Casa Branca repetiu as acusações contra o Brasil, como supostas ameaças à segurança nacional, à política externa, à economia americana e à liberdade de expressão. Os Estados Unidos mencionam também uma suposta perseguição política a um ex-presidente, sem citar o nome de Jair Bolsonaro, e alegam que o Supremo Tribunal Federal promove censura. A decisão de hoje não muda em nada a situação dos 2 tarifaços que foram impostos a produtos brasileiros nas últimas semanas, com base em outra lei, a de comércio americano. Mas qual é o peso da decisão de hoje, então? Bom, os Estados Unidos podem, por exemplo, impor sanções financeiras a autoridades do Brasil. O ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, comentou o que se abre de possibilidade. As medidas tarifárias, a Corte Suprema Americana derrubou essa autoridade deles. Eu não tenho autoridade para isso. Mas tudo mais que ele fez sob essa lei, por exemplo, sanções financeiras contra autoridades brasileiras, essas continuam. Não são sanções comerciais, né? São sanções financeiras, embargo ou congelamento de bens, coisas desse tipo, de contas de nacionais brasileiros nos Estados Unidos. Obrigado, Ricardo. Boa noite e bom descanso para você. A nova presidente do Peru, Keiko Fujimori, tomou posse hoje sob o discurso de usar as Forças Armadas para combater o crime organizado. 26 anos depois de Alberto Fujimori renunciar por fax desde o Japão em meio a um escândalo de corrupção, o fujimorismo voltou ao poder no Peru. Keiko Fujimori se tornou hoje a primeira mulher presidente do país eleita nas urnas. A vitória na 4ª tentativa ocorreu por menos de 50 mil votos sobre o esquerdista Roberto Santos. Keiko assumiu reivindicando abertamente o legado do falecido pai, condenado por corrupção e crimes contra a humanidade. Para seus partidários, o retorno do fujimorismo representa a promessa de ordem e estabilidade. Mas para seus adversários, reabre feridas de violações aos direitos humanos que nunca cicatrizaram. Em seu discurso de posse, Fujimori afirmou que recebia um Estado à deriva. O principal anúncio foi o emprego das Forças Armadas no combate ao crime organizado. Durante os momentos de estado de emergência, os militares poderão assumir temporariamente o controle interno de determinadas regiões em coordenação com a polícia. A posse ocorre depois de uma década de imensa instabilidade institucional. Keiko é a 10ª presidente em uma década. Os críticos lembram que a própria Keiko desempenhou papel importante nos sucessivos confrontos entre o parlamento e o poder executivo. Enquanto líderes como Javier Milei, Daniel Noboa e Santiago Peña participaram da cerimônia, manifestações antifujimoristas foram convocadas em Lima. Familiares de vítimas de massacres de La Cantuta e Barrios Altos, casos emblemáticos da violação de direitos humanos, estão entre os que rejeitam a nova presidente. No próximo bloco, as últimas informações do terremoto que atingiu o Japão. Agora há pouco, o número de mortos subiu para 13. Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o sul do Japão nesta terça-feira, causando um rastro de destruição. Vamos dar uma olhada aqui na tela. O epicentro do tremor foi registrado na ilha de Kyushu, que você vê aqui no telão, a 20 quilômetros de distância da cidade de Kumamoto, bem ali no centro, em vermelho marcado ali. Foi superficial, apenas 10 quilômetros de profundidade e chegou a ativar os alertas de tsunami, que depois foram rebaixados. O tremor foi forte o suficiente para ser sentido também na vizinha Coreia do Sul. O Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo. Ele está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade de placas tectônicas. Ao menos 13 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas.
De Nova York, Jorge Pontual tem mais informações. Volta para falar conosco ao vivo. Pontual. César, o terremoto de terça-feira foi seguido por cerca de 60 tremores secundários, de magnitudes variando entre 1 e 4. A agência meteorológica japonesa alertou que moradores das áreas mais atingidas devem estar preparados para novos abalos e até deslizamentos de terra ao longo da semana. 300 mil pessoas foram ordenadas a se abrigar em centros de apoio. A situação mais crítica foi dentro desse shopping. O shopping onde cerca de 200 funcionários e consumidores conseguiram sair em segurança durante o terremoto. Mas uma hora depois, uma explosão fez com que as paredes desabassem sobre o primeiro andar. 2 pessoas morreram. Ao menos 20 estão desaparecidas. Equipes de resgate ainda trabalham sob os escombros. A suspeita é de um vazamento de gás. O shopping tinha recém reaberto as portas agora em junho, 10 anos depois de um terremoto que destruiu sua estrutura. O governo japonês deslocou 3.600 soldados para ajudar nos esforços de recuperação. O tremor provocou o colapso de construções, queda de energia em pelo menos 50 mil casas, além de danos nas estradas e ferrovias. Viagens de trem e avião foram temporariamente suspensas. 2 grandes fábricas, uma delas da Honda, também interromperam as operações. O último terremoto na região de Kumamoto foi em 2016, quando 275 pessoas morreram e mais de 2.000 ficaram feridas. César. Obrigado pelas informações, Jorge. Boa noite para você. Agora sim, bom descanso. Na Europa, autoridades da França e Espanha se preparam para a chegada de uma nova onda de calor nesta quarta-feira, em meio a incêndios florestais já devastadores. Os incêndios intensos transformaram a paisagem do sudoeste da França. Os meteorologistas relataram a ocorrência de um fenômeno raro conhecido como nuvem de fogo e classificado pelos cientistas como pirocúmulo nimbus. É uma nuvem que se forma acima de um grande incêndio florestal causada pelo excesso de calor, impulsionando para as camadas mais altas da atmosfera uma mistura de fumaça, cinzas e vapor. É como uma grande chaminé, explica o professor David Bowman, da Universidade da Tasmânia. Essa fumaça sobe girando, criando ventos muito fortes. E lá embaixo, na superfície da Terra, podem ocorrer tornados, relâmpagos e até um tipo de granizo muito escuro. Essas nuvens podem tornar as chamas ainda mais perigosas e imprevisíveis. Na região de Bordeaux, os bombeiros ainda tentam controlar o fogo. A ordem de retirada permanece em vigor em Cabo Ferret. Em Biscarrosse, essa família veio conferir o que sobrou da casa. Praticamente tudo foi consumido pelo incêndio. É doído demais, conta o Rafael. Pensar que eu não cheguei a tempo para ajudar, nem para resgatar meus animais, é simplesmente horrível. A Brigada Francesa prestou homenagem a 4 bombeiros mortos nesse trabalho de combate às chamas. Disse que o grupamento é pequeno diante da intensidade do fogo, mas que tem agido com estratégia. É uma batalha de Davi contra Golias, disse o porta-voz. Na Espanha, o fogo ameaça construções históricas. O país usa aviões para lançar jatos d'água e também produtos químicos capazes de diminuir a velocidade do incêndio. Por lá, o número de mortos subiu hoje para 14. Depois do intervalo, tem as notícias do esporte com a ousada homenagem de Cucurella ao técnico da seleção espanhola.